sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram emendas a um projeto do governo para garantir a estabilidade dos servidores públicos. As modificações foram incorporadas à mensagem que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que trata das metas fiscais. O texto do governo não tratava da demissão de servidores, mas os deputados quiseram garantir que qualquer previsão de demissão de funcionário público passe pela Alerj. O objetivo da proposta é revisar as metas fiscais da LDO e adequá-las às mudanças no cenário econômico do Estado para garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento previsto era de cerca de 75 bilhões de reais. O novo texto reduz a meta e ajusta o valor para cerca de 56 bilhões. A matéria foi aprovada. O Estado do Rio de Janeiro não vai demitir nem funcionário efetivo, nem funcionário em estágio probatório, até porque esta casa tem defendido a nomeação daqueles que ingressam por concurso público. Se houver qualquer decisão nesse sentido, o governador fica obrigado a remeter projeto específico a esta casa, e esta casa terá a palavra final. O projeto trata do aumento de déficit do Estado, mas para garantir totalmente o direito do servidor à estabilidade, a gente aprovou uma emenda coletiva com sugestões de vários deputados de diferentes bancadas para que a estabilidade do servidor está garantida. Isso é uma emenda aprovada, votada por todos, os 70 deputados. Analisadas ainda emendas ao projeto do Poder Judiciário, que altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. O objetivo é criar na comarca de Niterói os seguintes serviços extrajudiciais: 7 ofícios de registros de imóveis, 6 de ofícios de notas, 3 ofícios de protestos de títulos e 1 ofício de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas. A mensagem foi aprovada com uma emenda do deputado Luiz Paulo, que garante a absorção dos funcionários dos cartórios transformados. Essa emenda, que é um pouco mais ainda, quer que eles sejam reaproveitados. Porque imagine, você trabalha num cartório há 2 décadas. Nessa crise imensa, teu cartório acaba, aquelas funções vão para o outro. Você recebe, enfim, tudo que você tem direito, mas fica sem emprego. O ideal é que essas pessoas, com todas essas experiências já acumuladas ao longo dos anos, sejam reintroduzidas nos cartórios novos que estão absorvendo aqueles serviços. Também foram discutidas as emendas à mensagem do governo que cria o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. A ideia é manter o equilíbrio das contas públicas do Estado. O fundo será composto por 10% do valor dos benefícios fiscais relativos ao ICMS recebido pelas empresas já instaladas ou que venham a se instalar no Rio. Os parlamentares aprovaram emendas que excluem do texto as micro e pequenas empresas, as padarias, os setores atacadista, têxtil, metal mecânico de Friburgo, as microcervejarias artesanais e o segmento de cultura. Esses setores não vão precisar contribuir com o fundo. A proposta foi aprovada. Foram emendas muito na direção da transparência, de trazer elementos à sociedade civil, de que incentivos são esses, do governo ser obrigado a publicar quais são as 100 maiores empresas, ou seja, aquelas que receberam os 100 maiores incentivos, e também a necessidade de antecipar 10% desses incentivos, sem ferir o direito adquirido, transferindo isso como crédito para 2 anos subsequentes ao término desse benefício. Junto com o deputado Luiz Paulo, por exemplo, que as 100 maiores empresas tenham divulgado os seus benefícios, porque muitas das vezes os pequenos, que têm um bolo muito pequeno, uma fatia muito pequena nesse bolo, pagam o pato por causa de grandes que têm quase o bolo todo. E há aquelas que protegem setores importantes para correções geográficas, para categorias que precisam do incentivo, que é o caso do metal mecânico de Nova Friburgo, o polo de moda íntima, o setor têxtil de uma maneira geral do Estado, as microempresas, aquelas que têm só no máximo 3 milhões e 600 mil anuais, e ainda excluímos também as microcervejarias, que é um setor que vem crescendo muito no interior do Estado. Nós retiramos os atacadistas e os distribuidores e tiramos as padarias do Estado do Rio de Janeiro. Foram decretos realizados com sucesso, a redução de ICMS das padarias
foi de 19% para 2%, só que o nível de empregabilidade das padarias no estado do Rio de Janeiro é mais de 36 mil pessoas. E é importante essa questão. A questão dos distribuidores é o seguinte, você não pode quebrar contrato. Você tem no entorno Minas, Espírito Santo dando incentivo. Quando você termina com incentivo aqui, os outros estados avançam e com isso diminui as empresas, diminui o emprego. E foi um setor dito pela própria Secretaria de Estado de Fazenda, aonde o emprego, desde a implantação do decreto, que é o Rio logo anteriormente, foi aumentando. Inclusive com a crise, o ICMS dos distribuidores aumentaram. Então é importante, eles não poderiam ser punidos. E eu acho que isso que o governo entendeu, a Assembleia entendeu, para que pudéssemos realmente tirar dessa questão dos incentivos, que tem que ser analisado caso a caso. Os estabelecimentos que cuidam da higiene e da estética dos animais, como pet shops, podem ser obrigados a exibir em local visível os comprovantes de capacitação profissional dos tosadores e banhistas. A matéria do deputado Paulo Ramos recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Os eventos privados que contratarem segurança particular deverão divulgar informações sobre a empresa e seus vigilantes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e será analisado pelo governador. Se nós exigimos que os policiais militares, no seu fardamento, ostentem a sua identificação, com uma razão muito maior, nós devemos exigir dos vigilantes e do serviço de segurança privada. Porque a contratação de policiais militares é submetida a um rigoroso concurso público de conhecimento, de prova física, de investigação social. E a contratação do servidor que trabalha na segurança privada, ela obedece a critérios mais amplos, com menos controle. As distribuidoras de combustíveis localizadas no estado podem ser obrigadas a exigir documento que comprove a regularidade das obrigações fiscais e acessórias quando fizerem o carregamento e abastecimento dos veículos de transporte de carga. O texto do deputado André Siciliano foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. No final do ano 2015, dezembro, o Estado tirou um incentivo de ICMS para as empresas transportadoras de combustível. Ocorre que eles têm uma legislação própria, eles têm exigências de licenciamento ambiental, várias exigências que hoje não estão sendo exigidas também de outros transportadores. Transportadores autônomos, transportadores do próprio posto de combustível que compra o combustível na distribuidora. Nós estamos estendendo as obrigações das transportadoras aos demais que também transportam combustível, por exemplo, a licença ambiental, tem que ter. Então a gente só está fazendo é estender a exigência. Só com esse PL, o Estado vai arrecadar mais 63 milhões de reais no ano de 2015. Eu não tenho dúvida, é um projeto de lei importante. A gente espera que o governador possa sancionar na íntegra o PL. Outro projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tia Ju na pauta é o que prevê a divulgação no mês de maio nos contra-cheques dos servidores ativos e inativos, avisos sobre a comemoração do Dia Nacional da Adoção e do benefício Auxílio Adoção. A matéria aprovada será analisada pelo governador. Muitos servidores públicos não têm conhecimento dessa lei e dos direitos que eles têm ao adotar uma criança, e divulgarmos a adoção é divulgarmos o afeto, o carinho. E quantas pessoas querem adotar e lhe falta, às vezes, uma condição financeira para dar o que ela deseja para aquele filho, Então, com a divulgação nos contra-cheques, o servidor vai tomar conhecimento da lei e vai realizar 2 sonhos. O sonho da criança de ser adotada e o sonho daquele servidor de ser pai, de ser mãe. O deputado Edson Albertassi quer alterar a Constituição para organizar o controle interno do Estado. O objetivo é aumentar o grau de independência funcional do controle. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 48 deputados presentes em plenário. Eu criei a carreira aqui através de emenda parlamentar, a carreira de analista de controle interno, isso em 2010. E já iniciamos ali um processo de criação da Controladoria Geral. Essa pauta já foi aprovada pelo governador Pezão,
é uma pauta que o governador Dornelles também considera aprovar ainda nesse ano, e essa PEC fortalece a criação da nossa controladoria. E essa medida é importante porque valoriza a carreira dos analistas, valoriza a carreira dos agentes de controle interno e certamente ajuda no processo de transparência e de melhorar o gasto do recurso público, que é fundamental não só em momentos de crise, mas também quando a economia retomar. O Estado poderá ter um selo para as empresas amigas dos ciclistas. O objetivo é que os empresários incentivem os funcionários a usarem a bicicleta como meio de transporte. A matéria do deputado licenciado Rafael Pisciani foi aprovada em primeira discussão. O deputado Valdec Carneiro quer que os cartórios divulguem o texto da Constituição Federal, que concede gratuidade para as certidões necessárias para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para nova votação. Além de conquistar certos direitos, é preciso que as pessoas estejam informadas e conscientes de que dispõem desses direitos. É o caso em questão. Essa gratuidade é muito importante porque serviços muitas vezes são serviços onerosos, são serviços caros. Portanto, os cartórios têm o dever, eu acho, a obrigação de divulgar de maneira clara, legível, compreensível, quais são os direitos à gratuidade de que dispõem os usuários dos serviços cartorários. Já o presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, quer alterar a lei que obrigou as empresas que vendem a crédito a fornecer o motivo da negativa. O novo texto prevê punições em caso do descumprimento da lei. A proposta aprovada retorna ao plenário para nova votação. E o deputado Tiago Pampolha quer alterar a lei que criou o Instituto Estadual do Ambiente. O parlamentar quer reforçar a área de licenciamento ambiental. O texto foi aprovado em primeira discussão. Na medida em que você dá liberdade para o presidente do conselho fazer a sua estruturação, você foca na atividade fim e desburocratiza a atividade meio. Então essa é a nossa intenção, é fazer com que os projetos de licenciamento ambiental, que é o que realmente nós precisamos nos debruçar nesse momento, que é a atividade de fim do INEA, tem uma atenção especial. A taxa de controle e fiscalização ambiental poderá passar a ser reajustada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o que prevê projeto dos deputados Tiago Pampolha e Carlos Mink, aprovado pelo plenário. O texto ainda precisa passar por nova votação. Nós precisamos atualizar. Então eu, em conjunto com o deputado Carlos Mink, propusemos isso para que a gente possa, inclusive, aprimorar a arrecadação do Estado, em detrimento das empresas poluidoras ou potencialmente poluidoras do nosso Estado. No expediente final, o deputado doutor Giulianelli falou sobre a mensagem que criou o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal e da necessidade de colaboração das empresas no momento de crise do Estado. Nada mais justo do que aqueles que se beneficiaram dos subsídios decorrentes das isenções fiscais, eles nesse momento sejam chamados para contribuir para esse fundo. E deixando bem claro que esse projeto, ele diz que passado o tempo, esse período de 2 anos, está preservado o direito dessas empresas. Então, isso que foi suspenso agora, pelo tempo que foi suspenso, depois no final eles passam a receber outra vez a isenção fiscal. É só para nós termos condição de enfrentar essa crise. E sacrificando o servidor, infelizmente, mas com a contribuição também dos empresários, dos grandes empresários, dos pequenos empresários. Os deputados Flávio Serafini e Valdec Carneiro analisaram a situação do ensino no Estado após o fim da greve dos professores. A gente espera que nessa saída da greve, hoje foi suspensa a greve dos profissionais da educação, o governo consiga conduzir a construção de um calendário de reposição que garanta aos alunos a qualidade do ensino e cumpra os compromissos que assumiu com o movimento de greve e garanta o pleno funcionamento das escolas. Não dá para ter aluno em escola que não tem limpeza, que não tem segurança, que não tem merenda. A greve foi suspensa e a suspensão deveu-se principalmente a uma pactuação celebrada hoje de manhã, uma reunião com a presença do líder do governo, que garantiu, em nome do governo, o pagamento integral dos salários dos profissionais. No próximo contra-cheque não haverá mais desconto e, além disso, haverá o ressarcimento dos dias que foram descontados desde meados de junho,
não é? E, sobretudo, que haverá um entendimento com a Secretaria de Estado de Educação para que estabeleça um calendário razoável, mas execuível, efetivo, de reposição de aulas. É preciso que o direito à educação dos alunos da rede estadual seja respeitado. A deputada Marta Rocha comemorou a aprovação da PEC, que pode levar à criação da Controladoria Geral do Estado. Se nós temos um órgão que monitora essas ações, que pode produzir relatórios, que pode indicar correções, que pode até fazer sugestão de se caminhar mais à frente ou se retroceder, eu acho que é muito importante. Sobretudo que esse órgão, além de fiscalizador, ele terá um papel educativo. E como papel educativo, ele vai poder dar transparência às ações do Estado. O deputado Eliomar Coelho lamentou o fechamento pela Prefeitura do Rio do Instituto Nise da Silveira, que oferecia tratamento a pacientes psiquiátricos. Eu acho que uma experiência considerada internacionalmente, importante, muito rica e que infelizmente foi fechado sem nenhuma justificativa, sem nenhuma satisfação do alcaide da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.